peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Nesse momento, unindo os nossos corações, nossos pensamentos, nos aproximando de nosso irmão maior, estaremos em prece, estaremos conversando com nosso irmão, abrindo os nossos corações, começando por agradecer a essa oportunidade bendita que temos de viver mais um dia, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a oportunidade que temos de saber que reencarnamos, desencarnamos, ora estamos num mundo de provas e expiações e ao evoluirmos estaremos em mundos melhores, mais evoluídos. Com muita paz, muita luz, desejando para esse planeta bendito que nos acolhe, que nos recebeu, para que fôssemos pessoas melhores, espíritos melhores. Agradecemos a essa oportunidade, desejando muita luz, muito amor a todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, galerinha! O nosso tema de hoje é sobre os diversos mundos que existem no universo. E por ser diversos, ele é plural. Por isso falamos pluralidade dos mundos. Então vamos viajar? E para nos localizarmos nessa viagem, é bom lembrar que estamos no planeta Terra. Apesar desse nome, nós temos muito mais água que terra, não é mesmo? E lá à vista, lá no espaço, veremos uma grande bola azul, situada na Via Láctea. É uma das galáxias do universo. Ela é formada por estrelas, cometas, poeiras e gases. É nela que se encontra o nosso planeta. Ela recebeu esse nome, Via Láctea, ou Estrada do Leite, em virtude do seu aspecto branquinho, parecido com leite mesmo, e que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição, bastando a gente olhar para o céu. Acredita-se que a Via Láctea tenha surgido há milhões de anos. Aposto que agora você vai cantar aquela música do lindo balão azul com mais alegria. Afinal, quem não gosta de pegar aquela carona nessa cauda de cometa
e ver a Via Láctea, estrada tão bonita. E aí nós perguntamos: há vida em outros planetas? Mesmo que a ciência não tenha comprovado a existência de vida em outros planetas, nada prova que não possa existir seres vivos com corpos apropriados a cada local, diferentes ao nosso planeta Terra. Porque Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes à sua evolução. Existem mundos espirituais e mundos materiais, seres que vivem em outros planetas em um meio totalmente diferente do nosso. Por exemplo, no planeta Mercúrio, estando pertinho do Sol, a temperatura média deve ser a de um chumbo derretido. E se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno, é exatamente o contrário. Não temos nem como comparar o frio que faz lá. Nessas condições, a gente pergunta se seria possível a gente viver nesses planetas com o corpo que a gente tem. Não mesmo. Então podemos dizer que cada mundo tem um corpo apropriado às condições de vida naquele lugar. Em Júpiter, o corpo dos habitantes é menos material e é tão leve que, enquanto rastejamos penosamente na Terra, os habitantes de lá transportam-se de um lugar para o outro, deslizando sobre a superfície do solo. É como pássaros no ar ou peixe na água. Lá os habitantes têm um corpo tão sutil, mas tão sutil, que após a morte ele se desfaz, desaparece sem ser submetido à decomposição. Que é ser comido pelos micro-organismos. Simplesmente ele se desfaz. E a gente aqui na Terra precisa do ar, do oxigênio para respirar, e o nosso corpo ainda é bem materializado. Afinal, os mundos são tão numerosos quanto os grãos de areia dos oceanos, diferente uns dos outros, segundo o seu aspecto físico e moral dos habitantes que neles vivem. Há mundos inferiores ao planeta Terra, física e moralmente, outros na mesma condição que o nosso e outros mais superiores em todos os aspectos. Quanto mais evoluído, menos material é o corpo dos seus habitantes, chegando a ficar invisíveis esses corpos aos nossos olhos. Os mundos são classificados, então, conforme seu grau de evolução. Por exemplo, o nosso é um mundo de provas e expiações, onde o mal domina sobre o bem, e grande número dos habitantes são inteligentes, mas possuem ainda muitos vícios, como o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio, a revolta. Razão porque vivemos com tanto sofrimento. Gente, o espaço é povoado de seres inteligentes e nós, quando olhamos, até não enxergamos por causa da nossa pouca evolução. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência existente, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Nós não estamos sozinhos no universo e representamos um minúsculo pontinho visto lá de cima no espaço. Que lição de humildade, não é mesmo? Ainda temos muito que aprender.
Mundos Habitados, de Luiz Ru Rivas. Narração: Ana Augusta Menezes. Em uma bela noite, o cachorrinho Lupe passeava alegremente em volta de sua casa, quando, de repente, ouviu uma ambulância passar com a sirene ligada. Então começou a latir sem parar. Pensou como seria legal se, em vez de somente latir, conseguisse cantar. Quem sabe até pudesse tocar um instrumento musical. Será que os cachorrinhos também podem ser músicos? Perguntou-se Lupe. Nessa noite, Lupe adormeceu imaginando como seria boa a sensação de tocar piano em um concerto. De pronto, ouviu um som diferente que o fez acordar. Quem está tocando a essa hora? Indagou-se Lupe. E essa melodia é tão bonita. De onde virá? O cachorrinho já tinha escutado esse tipo de música, conhecida como música clássica, e aquela, em especial, parecia-lhe familiar. Procurando de onde vinha aquele som, Lupe saiu de sua casinha e se deparou com uma enorme nave voadora, dirigida por um ratinho muito simpático, vindo do espaço. Acho que você gostou da minha música, disse o ratinho. Sim, muito. Mas quem é você? Perguntou Lupe. Pode me chamar de Mozart, respondeu o ratinho. Gostaria de conhecer meu mundo cheio de belas melodias? Mas é claro, respondeu Lupe, entusiasmado pelo convite. Lupe nunca havia imaginado que um dia viajaria em uma nave espacial, muito menos dirigida por um simpático ratinho músico. Pela janela, ele observava tudo com curiosidade. Aperte o cinto, falou Mozart. Vamos conhecer o meu planeta, Júpiter. No caminho, enquanto observavam os planetas do sistema solar, Mozart comentou: Todos os mundos estão habitados, Lupe. Em alguns deles, os habitantes têm corpos mais materiais, em outros, menos materiais. Ao chegarem a Júpiter, Lupe ficou surpreso, achando tudo muito bonito e moderno. Que planeta lindo! Admirou-se Lupe. Bem-vindo ao meu planeta! Todos aqui são felizes e gostam de ajudar, disse Mozart. Vemos o amor de Deus presente em toda a natureza. Em Júpiter, Lupe escutou melodias mais belas que as da Terra e quis saber como eram feitas. Aqui as melodias elevam a alma, são divinas, explicou Mozart. O cachorrinho observou que os instrumentos musicais eram as plantas e as aves e que os compositores de Júpiter conseguiam criar suas músicas com os próprios pensamentos. Lupe se perguntou se existiriam outros mundos onde poderia fazer amigos, digamos, um pouco diferentes. Cada habitante tem o corpo adequado ao seu planeta, falou Mozart. No planeta Terra, os peixinhos têm nadadeiras para avançar pelo mar. As aves têm asas para voar no céu. E você, Lupe, tem patas para correr em terra firme. Acredite, sou muito feliz aqui, falou Mozart.
Há planetas mais avançados que a Terra, onde se vive em paz. Lupe pensou em como será legal quando a Terra tiver beleza, amizades e boas músicas iguais às daquele mundo. Um dia a Terra será um mundo feliz como este, quando seus habitantes aprenderem a amar-se verdadeiramente, afirmou Mozart. O destino está nas suas mãos. A incrível viagem então chegou ao fim. Mozart levou Lupe de volta ao seu lar e o cachorrinho, feliz, perguntou: "Posso te chamar quando eu quiser?" "Claro! Você e todos os músicos da Terra", respondeu Mozart. "Ficarei muito feliz em visitá-los e inspirar belas melodias." Lupe se despediu de seu amigo do planeta vizinho, com o desejo de reencontrá-lo e com a esperança de que um dia todos os seres de todos os planetas sejam vistos como irmãos. Agora, feliz em saber que existiam músicos em outros mundos, Lupe foi escutar a música que seu amigo Mozart tinha lhe deixado de presente. Falou para si mesmo: "Boas canções nos ajudam a ter bons sonhos." Oi, turminha que acompanha o GEAL, tudo bem? Gostaram da animação? Ela é uma animação feita pelo Luiz Ru Rivas e ajuda a gente a pensar na pluralidade dos mundos habitados. É muito legal. A gente pensa, a partir desse desenho, da existência da vida em diversos mundos, de acordo com o que a gente aprendeu na doutrina espírita. É verdade, existe vida inteligente em outros planetas e muita música também, mas, espera aí, Mozart não era um ratinho. Na verdade, o nome dele era Wolfgang Amadeus Mozart. Sim, ele foi um músico-compositor muito famoso e muito precoce. Você sabia que, de verdade, ele já tocava com 4 anos e fazia música aos 5? Ele entrou para o equivalente a uma faculdade de música quando tinha apenas 13 anos. Foi um espírito muito evoluído e que trouxe muita música para o mundo. Muita arte, muita beleza. E depois que ele desencarnou, ele voltou para contar para a gente um pouco do que ele viveu. E tem uma entrevista com ele na Revista Espírita de 1858. Verdade! Na Revista Espírita, ele conta para Kardec e para o pessoal da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses que no planeta que ele habitava, já tendo desencarnado como espírito, em Júpiter, há melodia em toda parte, no murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento, as flores sussurram e cantam, tudo torna os sons melodiosos. "Sê bom", ele aconselhava, "conquista esse planeta, o planeta Terra, por tuas virtudes. Bem escolheste, cantando a Deus, a música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes, todos somos caridosos, tudo ali é belo e a natureza é tão admirável, tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Tende coragem." Então, foi Mozart que veio trazer para nós um vislumbre, quer dizer, um olhar sobre o que eram outros mundos, assim como existe nessa animação que a gente viu. Assim como o ratinho, Mozart, na representação do desenho, leva o Lupe, o cachorrinho, para visitar outros mundos, Mozart, espírito de verdade,
veio trazer essa comunicação para Allan Kardec. Mozart veio nos contar a respeito da pluralidade dos mundos habitados, ou seja, que há vida em muitos outros planetas. Cada planeta, as pessoas se adaptam à vida de forma diferente. Há uns mais evoluídos e outros menos. Em Júpiter, onde Mozart vive, como a gente viu, ele conta, né, na Revista de Estudos Espíritas, que é um mundo feliz e musical, onde tudo faz música. Leon Denis também. Ele escreveu um livro chamado O Espiritismo na Arte, com o auxílio de diversos espíritos, entre eles um outro grande músico, Beethoven, que dizia que a música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência. Ou seja, a música ajuda a gente a chegar mais pertinho de Deus. A partir do livro de Leon Denis, a gente aprende também que enquanto aqui na Terra é pelo pensamento, quando a gente fala ou escreve, que a gente ensina a respeito de fé e ensina as pessoas diversas outras coisas, a ler, escrever, aprender sobre o mundo. No espaço, dizem os espíritos superiores que a música é que expressa e nos ajuda a ligar-nos com o pensamento de Deus, com a fé e com a aprendizagem também. A gente também aprendeu com o desenho animado que cada corpinho vai ser feito e adaptado ao mundo onde a gente vai viver. E também aprendeu que a gente vive mais ou menos de acordo com o mundo onde vive. Então, nos mundos mais felizes, a vida é um pouco mais longa do que nos mundos de provas e expiações, como é esse mundo aqui que a gente vive, que é o planeta Terra. A gente também aprendeu que a música é a voz dos céus profundos. Lá no espaço, tudo se traduz em vibrações harmônicas e certas classes de espíritos vão se comunicar entre si por meio de ondas sonoras, ou seja, é musical o pensamento e as emoções se transmitem como se fossem doces melodias. E as melodias nos fazem tão bem, as músicas nos ajudam a orar melhor, a serenar e buscar o equilíbrio do nosso corpinho e do nosso sentimento. Se você tiver com dificuldade de dormir também, você pode botar uma música suave para se acalmar, fazer uma prece e você vai se sentir elevado a mundos superiores, como se estivesse fazendo uma viagem para um mundo mais feliz, mesmo estando aqui na Terra. Vamos ouvir mais músicas? É o que temos preparado para a nossa atividade de hoje. Vamos lá! Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Chegou a hora da nossa atividade. E a atividade desse estudo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com música. Com música, igualzinha à história. Conforme a gente vai crescendo e melhorando, a gente percebe que a gente tem muita oportunidade para trabalhar. E algumas delas são em outros mundos. E assim, com essa alegria no nosso coração, a gente vai trabalhar com a música. Igual o cachorro da nossa história e o rato Mozart. Então, vamos lá? Vai funcionar assim. Eu vou tocar um trechinho da música e vocês vão ter que completar. Vamos ver se vocês conseguem? Tô doido.
vidas, pelos mundos, aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade... Qual é o trecho dessa música? Quem falou "a alma sou eu"? Acertou. É o refrão dessa música. Essa música é muito legal, né? Ela fala que todos nós somos espíritos e que nós estamos habitando corpos materiais. Esse nosso corpinho, com 2 olhos, um nariz, uma boca. É o nosso corpinho de matéria. E que a gente vive várias vidas em encarnações diferentes, em corpinhos diferentes. E algumas dessas vidas podem até ser em outros mundos, como a gente viu no estudo de hoje, que tem várias moradas na casa do nosso Pai. Assim, como a gente já acertou essa música, nós vamos para outra, tá bom? O que vocês acham que vem depois? Quem falou "Oba, é dia da evangelização"? Acertou! Essa música fala de como é bom estarmos juntos, aprendendo os ensinamentos de Jesus, deixando a mensagem dele sempre viva nos nossos corações. Essa música também fala um pouquinho sobre a fé raciocinada, que é uma fé com base na nossa inteligência, na nossa capacidade de compreensão, para que não fique nada obscuro, nada na escuridão. É uma fé que sempre passa pela nossa razão, pelo nosso pensamento, e assim nós compreendemos cada vez mais o que Jesus quis nos dizer. Essa foi a nossa última música. Estamos encerrando agora o nosso estudo e a atividade também. Vamos aquietar os nossos corações para irmos para a prece. Beijo em todos, uma ótima semana. Chegamos ao final do nosso encontro. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo todos esses ensinamentos, aprendendo a perdoar, a amar, a prática da caridade. Hoje aprendemos sobre a oportunidade que temos de reparar nossos erros através da reencarnação. Então, que possamos aproveitar a cada momento, colocando em prática esses ensinamentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos desafetos, enfim, com todas essas pessoas que fazem parte da nossa caminhada. E envolvidos nessas vibrações de muita paz e harmonia, pedimos a Jesus e a Maria que nos envolva com a sua luz. Graças a Deus.
existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Novo pra mim, meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanta.
pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, e seguir, caminhar, e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira. Que todos nós possamos ser envolvidos pelas vibrações de amor de nossa casa e que os nossos amigos e benfeitores espirituais possam nos auxiliar na compreensão dos estudos desta noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur Mondaini e sou um trabalhador do SEM. E vamos agora ao roteiro da noite de hoje. Lembrando que é possível verificar o roteiro e os avisos na descrição aqui do vídeo. A página de abertura será com nosso irmão Renan Pape. Logo após, nossa irmã Maria Marsiga nos trará seus estudos sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos,
que será do capítulo 12 da perfeição moral, com as questões 913 a 917, onde fala sobre o egoísmo. E o nosso irmão Edivaldo Gonçalves nos trará seus estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, com os itens 1 a 3, que fala sobre a justiça das aflições. E assim, desejo uma ótima noite a todos e boas reflexões sobre o tema. Do livro Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Colaboração. Em sua condição de movimento renovador das consciências, a nova revelação vem despertar o homem para o lugar determinado que a providência lhe confere, esclarecendo-o, acima de tudo, de que o egoísmo, filho da ignorância e responsável pelos desvarios da alma, é perigosa ilusão. Trazendo-nos a chave dos princípios religiosos, vem compelir-nos à observância das leis mais simples da vida, revelando-nos o impositivo de colaboração a que não conseguiremos fugir. A vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. O verme enriquece a terra, e a terra sustenta o verme. A fonte auxilia as árvores, e as árvores conservam a fonte. O solo ampara a semente, e a semente valoriza o solo. As águas formam as nuvens, e as nuvens alimentam as águas. A abelha ajuda a fecundação das flores, e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel. O pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza. Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de existir. Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do alfaiate, solucionando o problema da vestidura. Assim como acontece na esfera das realizações materiais, a nova revelação convida-nos, naturalmente, a refletir sobre a função que nos cabe na ordem moral da vida. Cada criatura é peça significativa na engrenagem do progresso. Todos possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Cérebros e corações, mãos e pés, em disponibilidade, palavras ocas e pensamentos estanques constituem congelamento deplorável do serviço da evolução. A vida é a força divina que marcha para diante. Obstruir-lhe a passagem, desequilibrar-lhe os movimentos, menoscabar-lhe os dons e olvidar-lhe o valor é criar aflição e sofrimento que se voltarão agora ou mais tarde contra nós mesmos. Precatem-se, portanto, aqueles que julgam encontrar na mensagem do além o elixir do êxtase preguiçoso e improdutivo.
o mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. As almas que regressam do túmulo indicam a cada companheiro da terra a importância da existência na carne, acordando-lhe na consciência não só a responsabilidade de viver, mas também a noção do serviço incessante do bem, como norma de felicidade imperecível. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudos, de reflexões, de questionamentos acerca do Teu Evangelho, Mestre, que possamos interpretá-lo, interiorizá-lo e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o nosso próximo. Abençoa, Senhor, o nosso esforço. Sê conosco, agora e sempre, graças a Deus. Olá, boa noite, companheiros, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 12, Perfeição Moral, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o egoísmo. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual é o que pode ser considerado radical? Kardec aqui, ele está se referindo aos vícios morais do homem, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, Kardec quis saber, dentre os nossos vícios morais, né, são a vaidade, o desprezo, o menosprezo, a ingratidão, os preconceitos de uma maneira geral, né? Esses sentimentos que continuam amarrados em nosso ser, né? Grudados na gente, qual que pode ser considerado radical? E aqui os espíritos respondem, né, enfaticamente, que já nos disseram inúmeras vezes, que é o egoísmo. Que é do egoísmo que se derivam todos os nossos vícios. Quer dizer, por detrás de qualquer tipo de viciação, a gente vai encontrar sempre o egoísmo, sempre uma atitude egoísta, que nos leva, né, a cometer diversas faltas, diversos equívocos aqui nesse planeta, né? E vão nos conduzindo aí a novos comprometimentos com a providência divina.
que deverão, né, posteriormente ser devidamente reparados, né, em novas existências, em novas reencarnações, até que a gente consiga arrancar essa roupa velha, né, chamada egoísmo, que tem nos acompanhado aí desde tempos remotos, né, originando-se lá no instinto de conservação que o Pai tão sabiamente deu a todos os seres vivos, né, para que pudéssemos nos defender dos perigos e dos sofrimentos. Aqui os espíritos, quando eles dizem estudai os vícios, né, vereis que no fundo de todos existe o egoísmo, que não conseguireis extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. E qual a raiz? Qual a causa dos nossos vícios morais? É o egoísmo, né, como já dissemos. Se a gente olhar o significado de egoísmo no dicionário, veremos o seguinte: egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Os espíritos nos falam aqui que todo aquele que quiser melhorar-se, né, moralmente, já nesta vida deve extirpar de seu coração o egoísmo. Quer dizer, nesta vida. Ou seja, a gente não precisa esperar uma nova reencarnação, não precisa esperar para desencarnarmos e estarmos no plano espiritual. Já nessa vida, a gente tem que reunir esforços, né, para extirpar esse sentimento, o egoísmo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Pergunta 914. Uma vez que o egoísmo é fundado no sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso? Resposta dos espíritos. À medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o sustentam e o incentivam. Isso depende da educação. Kardec, quando ele começa essa pergunta, a princípio ele faz uma afirmativa, né, dizendo que o egoísmo ele está fundado, ele está erradicado no sentimento de interesse pessoal, como ele diz aqui. Quer dizer, são os nossos interesses pessoais, são os meus projetos de aquisição de bens, os meus projetos de planejamentos de viagens, projetos de aperfeiçoamento profissional, projetos de união conjugal, projetos de emagrecer, de engordar, de um monte de coisas, né? Nós temos muitos projetos, muitos interesses pessoais. Mas é ruim, então, termos tantos projetos pessoais? Claro que não, né, gente? Aliás, é importantíssimo que os tenhamos. E que os tenhamos sempre, né, nos motivando a melhorar as nossas condições de vida, de saúde, participando ativamente, né, nos setores da economia, da ciência, da administração, das leis, da filosofia, do trabalho, né? São os nossos projetos que nos motivam, nos movimentam, né? Como é que a gente vai viver sem planos, sem perspectivas? A questão é quando colocamos esses nossos interesses, esses nossos projetos acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas e acima dos sentimentos. Lembra que falamos há pouco
que o significado de egoísmo no dicionário está como amor exagerado aos próprios interesses. É exatamente isso. Que tenhamos os nossos interesses, os nossos projetos, que amemos esses projetos, devem ser amados, claro, mas o amor exagerado e colocá-lo acima de todas as coisas e das pessoas é que causa esse desequilíbrio. E quando a gente permite que o egoísmo se manifeste em nós, né, dando essa importância maior aí, a gente cria uma ilusão de que nós somos mais importantes do que todas as outras criaturas, não considerando o sentimento de ninguém a não ser o nosso. Por isso que o egoísmo é considerado a chaga da humanidade, né? E Kardec aqui nessa pergunta, olha que interessante, ele mostra a sua preocupação, né? Depois que ele faz a afirmativa, né, de que o egoísmo está apoiado no nosso interesse pessoal e que parece difícil tirá-lo do nosso coração. Ele pergunta, chegar-se-á a isso? Quer dizer, um dia a gente vai conseguir arrancar o egoísmo dos nossos corações? E os espíritos então nos respondem ali, à medida que os homens se esclarecem a respeito das coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. E aí vejam o papel fundamental da doutrina espírita, não é verdade? Que veio para nos revelar as verdades espirituais. Veio nos falar da imortalidade da alma, da comunicação com o plano espiritual, né, das sucessivas vidas do espírito através das reencarnações, das pluralidades dos mundos habitados, enfim, né, formando aqueles princípios básicos da doutrina espírita, né, que é tão consoladora e tão libertadora de antigas opiniões, né? Somente através dessas verdades, gente, é que a gente vai aos poucos compreendendo o que é realmente importante nas nossas vidas e o que não é. O que é necessário e o que é supérfluo. Quais os verdadeiros tesouros, quais os verdadeiros sentimentos. Quando a gente conseguir descobrir isso, aí sim, faz-se exatamente como os espíritos respondem aqui. À medida que nós nos esclarecemos a respeito das coisas espirituais, dos espíritos e do plano espiritual e da imortalidade da alma e tudo mais, daremos menos valor às coisas materiais. Pergunta 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? Vamos ver a resposta dos espíritos. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos depurando-se através de encarnações sucessivas perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra nenhum homem isento de egoísmo e praticamente da caridade? Eles são muito mais numerosos do que imaginais, mas pouco os conheceis, porque a virtude não busca fazer estardalhaço. Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, os espíritos iniciam aqui esclarecendo a Kardec que o egoísmo, ele na verdade, ele é inerente à nossa inferioridade, né? Às nossas imperfeições, às nossas mazelas.
está ligado a essas nossas dificuldades e não à humanidade em si. E como a gente ainda está num período de transição, né, na nossa evolução, o egoísmo é realmente, mas nesse momento, um obstáculo ao bem, um obstáculo à nossa felicidade aqui na Terra. Mas nesse momento somente, né? À medida que a gente vai reencarnando e se livrando dessas mazelas, dessas dificuldades, né? Se depurando, como eles dizem aqui, a gente vai perder, o egoísmo vai deixar de existir. Claro, graças a Deus, né? E como eles dizem aqui, não tendes na terra nenhum homem isento de egoísmo. Temos quantas boas almas aí praticando a caridade, a benevolência, a fraternidade no anonimato, né? Mesmo nessa pandemia, quantos grupos se organizaram para ajudar as pessoas, quantas pessoas se movimentaram, quantas pessoas, se não conseguiram realizar alguma atividade de caridade, pelo menos se sensibilizaram, se tocaram, fizeram suas preces, desejaram o bem ao próximo, né? Vimos isso acontecer muito. É que o bem ainda não dá tanto ibope. Pergunta 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece incentivá-lo e sustentá-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Resposta. Quanto maior é o mal, mais se torna hediondo. Seria preciso que o egoísmo causasse muito mal para se compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem fazer mal uns aos outros e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Este é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Que bonito, né? Muito legal essa resposta dos espíritos aqui. E Kardec faz uma pergunta aqui, informando que, no ponto de vista dele, longe de diminuir, né, o egoísmo parece que está aumentando, né? Parece que cresce com a sociedade, e a sociedade incentiva e sustenta esse egoísmo. Se a gente observar, né, por um ponto de vista assim, geral, global, parece que o mal triunfa sobre o bem. Parece que o egoísmo nunca será banido da terra, né? Que o mundo está perdido, que tudo só piora. Mas se investigarmos com atenção, veremos que a história nos mostra que já fomos muito piores do que hoje. Na época em que a vingança era a lei dos homens. Éramos quase animais selvagens no relacionamento uns com os outros. Hoje nós já avançamos muito nas relações sociais, nos direitos humanos, na defesa ambiental, etc. Tudo segue seu curso. E como disse o espírito Bittencourt Sampaio no livro Instruções Psicofônicas, psicografia de Chico Xavier, não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sobre uma tempestade, mas o Cristo está no leme. Olha que bonito. O Cristo está no leme. Está tudo sob controle. E como os espíritos respondem aqui no início da resposta, quanto maior é o mal, mais se torna hediondo. Nesse momento em que a gente está vivendo, a gente consegue enxergar o egoísmo como uma chaga, um monstro, uma coisa ruim. Por isso,
a gente se sente tão incomodado. Mas houve épocas em que essas coisas não nos incomodavam tanto. Hoje a gente tem um clamor universal do mundo. Muitas pessoas no mundo inteiro pedem paz, pedem fraternidade, compaixão, porque a gente já não suporta mais conviver com sentimentos egoístas, com um mundo egoísta, né? Então é como os espíritos falam aqui no início. Quanto maior é o mal, mais ele se torna detestável, insuportável para nós. (917) Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Olha que pergunta interessante. E os espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser desenraizada é o egoísmo, porque ele deriva da influência da matéria da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para manter essa influência: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo é baseado na importância da personalidade. O espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tal altura que o sentimento da personalidade, de certa forma, desaparece diante da imensidão. Em termos de evolução planetária, né, gente, a Terra ela está muito mais próxima da categoria de mundo primitivo, né, onde são realizadas as primeiras encarnações lá da alma humana, do que de um mundo celeste. Nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, onde há o domínio do mal. Por isso o egoísmo ele ainda se encontra enraizado em nossos corações. Por isso é tão difícil de extirpar esse sentimento do nosso íntimo. Ainda por cima, somos espíritos imperfeitos, né? Onde há o predomínio da matéria sobre o espírito. E lembra que a gente falou sobre a importância exagerada atribuída aos nossos projetos de interesses pessoais? É a predominância da matéria, de tudo aquilo que eu quero realizar, fazer, né? Sobre nossas vidas. Todos estamos buscando conquistar nossos sonhos, ideais, é claro, como já falamos, mas é preciso que a gente desperte em nós uma maneira diferente, menos egoísta de enxergar o mundo. Que tenhamos um olhar, um pensamento de respeito e consideração ao outro, ao problema do outro, à dificuldade do outro. Eu não posso mais continuar pensando que eu não tenho nada a ver com o desemprego no país, que eu não tenho nada a ver com o problema da habitação no país, porque eu já tenho a minha casa. Problema do desemprego, porque eu já tenho a minha vaga garantida. Né? Eu não tenho nada a ver com a fila do banco está grande, se eu tenho uma conta especial e sou atendido. A gente precisa mudar essa maneira de enxergar as coisas. Como os espíritos respondem aqui? Eles falam, o sentimento da personalidade, de certa forma, desaparece diante da imensidão. Porque o egoísmo ele está radicado na importância exagerada da nossa personalidade, que nós mesmos, né, nos atribuímos. Então ele diz que o espiritismo, né, como nós já dissemos, bem compreendido, ele muda essa forma de ver, né,
a nossa personalidade, de certa forma, né? Como ele diz aqui, desaparece na imensidão. Quando a gente compara o planeta Terra, né, com outro planeta, com Saturno, por exemplo, a gente vê a diferença. Nossa, Saturno é enorme. Depois a gente compara com o Sol e vê, nossa, como o Sol é enorme. Aí quando a gente começa a comparar o nosso Sol com outros sóis e depois com outras estrelas e tal, a Terra ela desaparece, né? Então, qual é a importância exagerada que a gente pode dar à nossa personalidade diante dessa imensidão aí da obra da criação? De certo, nós fazemos parte da obra da criação, né? Somos um elo dessa corrente aí. E se eu quero ser feliz, eu preciso modificar o meu olhar em relação ao próximo. Tudo, então, está ligado ao próximo. Não foi à toa que o nosso querido mestre resumiu, né, os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como um guia, um caminho para a nossa felicidade. O próximo é a minha ponte para Deus, é a minha ponte para essa felicidade. E eu primeiro preciso modificar o meu olhar com relação ao problema do próximo, à dificuldade do próximo, para que, posteriormente, a caridade, né, e a fraternidade possam ser a base das instituições sociais, né, e das leis civis dos homens. Kardec termina esse capítulo dizendo que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, esse deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Então, que possamos reunir todos os nossos esforços em extirpar o egoísmo dos nossos corações, jogá-lo, tirá-lo de nós definitivamente, e trazermos para o nosso dia a dia a prática da caridade, garantindo assim a nossa felicidade já neste mundo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Olá, gratos por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando. Hoje nós vamos dar início ao capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conversaremos dos itens 1 ao 3. Vamos conversar um pouco sobre a justiça das aflições. E esse novo capítulo que nós estamos começando hoje, o capítulo 5, fala sobre os bem-aventurados, os aflitos. Primeira coisa, precisamos compreender o que significa bem-aventurado. Bom, eu fiz uma anotação aqui, e bem-aventurado é aquele que goza da felicidade perfeita. Bom, alguém vai gozar da felicidade perfeita numa aflição? A gente precisa conversar um pouco sobre isso. Mas antes de nós adentrarmos a esse nosso estudo, vamos fazer algumas autorreflexões. Deus, nosso Pai, é justo? Como é que nós vemos Deus, nosso Pai, diante do que nós andamos vivendo? A fome, a miséria, a falta de saúde, a desigualdade social. Encontramos muita tristeza no planeta Terra. É claro, nós encontramos partes boas, nós encontramos momentos de felicidade, de alegria, mas a gente sabe que o planeta Terra ele é cheio de vicissitudes. A gente observa no planeta Terra pessoas passando fome, sem moradia. E nesses meus 59 anos de idade, eu já ouvi gente chegando para mim e dizendo assim: Deus é masoquista, gosta de nos ver sofrer. Será que é isso mesmo? Mas o nosso Pai,
ele é justo, amoroso e bom. Nós já estudamos o Evangelho inúmeras vezes e vamos continuar estudando. Então, será essa a máxima de algumas pessoas a verdade? Quem detém a verdade? Como é que eu me vejo diante do que eu vivo? Eu me pergunto o que eu estou fazendo em 2021, encarnado no planeta Terra? Por que será que eu estou encarnado nesse país, no Brasil? Eu me pergunto por que eu tenho que vivenciar todas essas problemáticas no mundo inteiro, não só no nosso país. Nós observamos que a problemática acontece pelo mundo inteiro. A gente tem observado isso. Deus é injusto, Deus gosta de nos ver sofrer, Ele nos colocou aqui, nos deu essa oportunidade de estarmos encarnados aqui no planeta Terra para viver só no sofrimento. Então vamos, diante desses autoquestionamentos, devem ter aqueles irmãos que já não se questionam mais quanto a isso. Mas a gente ainda encontra uma boa parcela da população assim. Tem gente indignada, tem gente revoltada, tem gente que diz que não pediu para nascer. Será mesmo que nós não pedimos para nascer? Será mesmo que nós não imploramos ao nosso Pai a oportunidade de estarmos encarnados aqui neste momento, nessa época, nesse país, vivenciando todas essas experiências? Então, sobre isso, nós vamos conversar. Primeiro, vamos começar a leitura desses itens do início deste capítulo 5 que vamos conversar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 5. Bem-aventurados os aflitos. Itens 1 a 3. Justiça das aflições. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, 5, 6 e 10. Então vocês lembram da cola, né, que eu já passei para dividir aqui conosco? Que bem-aventurado é aquele que goza de felicidade perfeita. E a gente começou aí o item 1, já lendo lá em Mateus, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Então, como pode isso? Já tinha explicado um pouco antes. Como é que a gente vai ser feliz diante de um sofrimento? E lembrando que também já escutei muita gente dizer assim, espírita gosta de sofrer. Será que espírita gosta de sofrer? Quem em sã consciência vai gostar de sofrer? Para nós pensarmos, né? É que o espírita, através do estudo constante do Evangelho, já entendeu que na nossa atual condição, o sofrimento ainda é algo que nos move para sairmos da inércia, para sairmos, né, das nossas zonas de conforto. Então, como é que a gente pode interpretar já de cara esse item 1 aí? Para termos resiliência e resignação ativa. Prestem bem atenção. Resignação ativa. A resignação ativa é aquela em que a gente sabe que está sofrendo e que a gente aceita sem murmurar, sem reclamar, mas o que acontece? No dito popular, a gente corre atrás para resolver o problema. A gente não espera cair do céu e não se entrega ao sofrimento. A tristeza pode bater na nossa porta, mas o sofrimento, esse
é opcional. Então, essa resignação ativa está nos lembrando que nós precisamos arregaçar as nossas mangas, né, e trabalharmos para nos libertarmos desses sofrimentos. E como é que nós vamos nos libertar dos sofrimentos? Quando passamos a compreender a sua origem, quando observamos que muitos desses sofrimentos foram originados por nós, né? Precisamos lembrar, talvez não nesta encarnação, mas nas encarnações anteriores. E tem mais uma nota aqui para a gente lembrar. Nem todo sofrimento é originado de uma falta. Muitas vezes são provas para o espírito concluir a sua depuração. Já melhora assim o nosso entendimento aí do item 1? Item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, 20 e 21. O que a gente encontra logo aqui? Para que tenhamos paciência. Paciência por todos os altos e baixos que passamos em nossa existência. Quem são esses pobres? Esses pobres são os que não reclamam da miséria que experimentam. Então, faz-se necessário o entendimento de que os sofrimentos são inerentes, essas aflições ainda são inerentes a individualidades, como nós, que precisamos ainda reencarnar no planeta Terra, que é compatível com as nossas vibrações. E fica também aí, nesse início aí do item 2, o entendimento que se nós sofrermos com fé, amor, resignação, com esperança, estaremos de fato saldando as nossas dívidas. Olha aí o entendimento também da vida futura. Precisamos entender isso. Hoje, essa minha atual encarnação é a melhor encarnação. Lá para trás, a coisa já foi muito mais problemática. A reencarnação é misericórdia divina. Precisamos entender isso. Então estamos nós aqui numa nova chance dada por Deus nosso Pai para que a gente melhore a nossa caminhada. Para que a gente faça a tão propalada, a tão necessária reforma íntima, para que daqui para frente as coisas sejam melhores. Realmente, numa encarnação, não vamos resolver todos os nossos problemas, pois muitas das vezes na atual encarnação a nossa invigilância vai provocar para nós novos débitos. Mas precisamos também praticar o vigiai e orai. Vocês viram como o nosso Pai é justo, bom, como Ele é misericordioso? E continuando aqui o item 2, mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas, capítulo 6, 24 e 25. Mas que ricos são esses? Que Lucas fala aqui, no capítulo 6. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. O que Lucas quis dizer para nós aqui? Somos nós ainda detidos na matéria. Somos nós ainda detidos nas paixões humanas.
excessos de inveja, ciúme, imprevidência, comodismo, materialismo, agressividade, orgulho. A lista é grande. São essas coisas que nos prendem ao que é terreno, e quando nós estamos detidos aí, nós temos a nossa mente embotada. Não conseguimos enxergar mais nada. Imagine uma pessoa destilando bastante ódio. Ela consegue enxergar o amor? Uma pessoa enraivecida, uma pessoa com muito ciúme, ela consegue de fato observar um dia bonito de sol? Vamos pensar. Vamos pensar. Naqueles momentos em que a gente está muito abalado, está nervoso, está ansioso com alguma coisa que está para acontecer, ou alguma coisa errada que a gente fez e a gente sabe que será cobrado, a gente consegue ver as belezas do dia a dia? A gente consegue realmente se concentrar nas conversas que a gente tem com o outro? A gente não fica desatento porque a gente só está ali, ó, naquele pensamento único. Vamos fazer umas autoanálises desses dias em que a gente às vezes se entrega aí. Então, ele está falando, mas ai de vós ricos. Não é nenhuma praga que foi rogada, não. É um alerta para nós, para que a gente não venha ficar detido nessa agressividade, no orgulho, na inveja. Não é só você ficar detido nos bens materiais, mas é esse estado de espírito de estarmos ligados somente a essas coisas daqui. Ora, nós sempre lembro nas minhas exposições, quando a gente está conversando aqui, quando divido com vocês esse estudo do Evangelho, porque é um estudo permanente, é um estudo para todos nós, né, que estamos procurando ser individualidades melhores. Então, eu sempre lembro aqui que nós precisamos trabalhar com afinco para que a gente saia desse lugar comum, para que a gente comece a pensar nas coisas espirituais. Não desprezemos o que é material, pois nós somos espíritos encarnados num planeta material. Evidente. Mas, paralelo a isso, nós precisamos investir em nós, espíritos. Investir num amanhã melhor. Esse amanhã melhor só depende de nós. Tem gente que diz assim, quando eu for embora, fizer o meu desencarne e quero ir para nosso lar. Será que é fácil chegar em nosso lar? E olha que nosso lar não é lá essas coisas. Mas é alguma coisa que a gente já passou a conhecer melhorzinho, né? Mas até para estarmos lá, precisamos trabalhar o hoje, para que esse amanhã seja melhor. Então, ai de vós, diz ele aqui, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está lá em Lucas, que eu acabei de ler, no capítulo 6. Então, vamos investir na nossa melhora espiritual. O tempo urge, amigos. Vamos todos batalhar para sermos individualidades melhores. No item 3, nós encontramos: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. São as nossas bagagens
lá de trás. E há essa convivência mesmo. Nós não podemos, em se tratando de individualidades encarnadas no planeta Terra, nós não somos uns iguais aos outros. Cada um de nós traz a sua bagagem, experiências diversas, entendimentos diversos. E precisa-se da mistura dessas diferenças para quê? Para que um auxilie o outro. Ninguém pensa igual, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai entender as coisas da mesma forma do que o outro alguém, nem dentro de casa, nem na mesma família. Cada um tem uma apreensão diversa. Então, por que será que uns nascem na miséria e outros na opulência? Há quem entenda a justiça divina como falha. Existem realmente irmãos que acham que Deus falha, porque acham que Deus privilegia uns em detrimento de outros. É isso. É aquele pensamento de que Deus julga uns e poupa outros. Mas Ele é o nosso Pai amoroso de todos nós igualmente. E há os que chegam a negar a existência de Deus por causa dessas coisas, porque não entendem. Vamos voltar a lembrar, tudo é consequência da bagagem que carregamos. Lá para trás, nós já tivemos chances de perdoar, tivemos chances de amar, de dividirmos o pão com o próximo, de sermos caridosos, de sermos mais justos, de não apontarmos o dedo a quem quer que seja. Mas nós falhamos. E se nós não vigiarmos no presente, vamos continuar incorrendo. Só um detalhe nós não podemos esquecer: que todas as nossas aflições têm uma causa justa. São derivadas da justiça divina. Mas é uma justiça divina que muitas das vezes nos faz estar diante dos nossos próprios atos para que nós sintamos e assim, resignados ativamente, caminhemos na direção do conserto desses erros, desses equívocos que ocorreram lá para trás. E esse lá para trás pode estar até nessa nossa vida presente. Continuando aqui no 3, todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Homens virtuosos que sofrem, esse homem, essa individualidade, esse homem ou essa mulher, podem estar sendo virtuosos nesta encarnação presente. Mas o que fizeram lá atrás? Ainda precisam responder. Só que o para frente, já que despertaram e já conseguem ser virtuosos, o para frente será melhor. E para terminar, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os
suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Está aí o Evangelho. Não podemos esquecer que com Jesus, quando nós vivenciamos Jesus no nosso dia a dia, nós angariamos forças e coragem. Precisamos reclamar menos e agradecer mais. Aí, na justiça das aflições, não basta só sofrer. Precisamos extrair daí sempre as boas lições. Não reclamemos da vida. Agradeçamos ao Pai todas as oportunidades que se desdobram diante de nós. Sejam os momentos, eu costumo sempre dizer que nós, pelo menos a maioria de nós, temos um grande erro de interpretação sobre o que é bom ou sobre o que é ruim em nossas vidas. Então, diante de tudo que se processar, agradeçamos a oportunidade e passemos de cabeça erguida com essa coragem que a gente angaria vivenciando Jesus, estudando o Evangelho de Jesus. Forças e coragem para transpormos todos os obstáculos. Jesus nos disse, a fé remove montanhas. E essa fé precisa ser construída de forma racional, entendendo que Deus, nosso Pai, nos proporciona múltiplas oportunidades de nós nos corrigirmos, de sermos individualidades melhores. É por isso que nós ainda estamos habitando o planeta Terra. A Terra ainda é compatível com a nossa atual natureza. Então nós estamos no local certo para evoluirmos. E essa nossa evolução vai ocorrer de uma forma mais rápida quando nós compreendermos isso. Passemos, irmãos, de bom ânimo sempre, pelos altos e baixos da vida, agradecendo e nunca perdendo a fé e lutando pela nossa melhora. Lembrando que o Evangelho ele está sempre denotando para nós o quê? Trabalho. A todo instante, o Evangelho nos convida ao trabalho. Esse trabalho de lapidação interior. Não é aquele caso da gente chegar e dizer assim, olha ali, tal item no Evangelho, isso serve para você. A gente às vezes fala, alguns de nós falamos para as outras pessoas, não. Tudo aquilo que está aqui no Evangelho é para nós mesmos. Que bênção que ficou para nós o Evangelho de Jesus. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças te damos, Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos nesta noite de estarmos juntos estudando o teu Evangelho. Hoje nos foi reservado esse estudo falando de nossas aflições aqui na Terra. E mais uma vez o Evangelho esteve aqui para nos elucidar, para nos mostrar e nos lembrar de quão justo é o nosso Pai. Deus sempre amoroso e bom, sempre justo, sempre atento aos seus filhos. Sempre digo, Mestre Jesus, que esse Evangelho é bendito, é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Agradecidos também estamos, Mestre Jesus, pelo concurso dos trabalhadores desta casa, por Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e todos os abnegados trabalhadores que aqui sempre estão no sustento de nossas reuniões. Também recebemos muitas vibrações, recebemos tanta coisa que não percebemos, todas sempre dádivas vindas do alto. E nesse instante também, Mestre querido, estamos te pedindo para levar, por favor,
esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, que muito nos tem dado, tantas chances, tantos presentes, tanto que muitos de nós, absorvidos pelo cotidiano, acabamos nem percebendo. E assim, mestre amigo, gratos que estamos nesta prece, finalizando sob as tuas vibrações essa nossa reunião. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que estão. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos sempre vibrando na tua faixa, mestre querido. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor,